Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais um dia de aulas online, porque hoje é sexta-feira, hoje é dia 13 de novembro e estamos encerrando nossa semana de aulas online com a aula de quê? De matemática. Sejam todos muito bem-vindos e vamos encerrar nossa semana. De hoje por diante, vocês terão aula comigo também da disciplina de matemática, ok? E aí, vocês estão também muito ansiosos para o retorno das aulas presenciais, pois a partir de terça-feira, dia 17, eu estou esperando você, aluno do segundo ano, manhã e também da tarde, a comparecer lá na escola, pois nós retornaremos sim, vocês verão seus amigos, vocês verão também seus professores, passarão alguns momentos na escola. Só que deveremos ter alguns cuidados, como eu já expliquei em outras aulas, mas eu vou sempre fazer um reforço, ok? Prepare sua bolsa com seus livros, cadernos, coloque seu caderno de desenho também, que sempre utilizaremos. Seu estojo precisa ter lápis de escrever, borracha, lápis de cor e apontador, pois geralmente acontece a quebra das pontas, os lápis caem, ou então uma ponta quebra durante o manuseio. O que é que acontece? Você vai precisar fazer a ponta deste lápis, seja de escrever ou de cor, então leve seu apontador. Se você não tiver, providencie um, que será bem necessário, ok? Outra coisa muito importante, de extrema importância, que é copo ou garrafa. Muitos alunos acabam esquecendo no decorrer dos dias, não colocam na bolsa e a gente precisa se hidratar, precisamos tomar água, pois o verão já está aí, estamos na temperatura muito quente, na estação mais quente do ano e nós precisamos beber água. E para isso, cada aluno tem que levar seu copo ou garrafa na bolsa. Não pode esquecer, é algo de suma importância e você precisa levar nos seus dias de aula, certo? Seu material também que não poderá ser compartilhado. E eu peço também que você não esqueça da máscara. Precisamos usar a máscara lá na escola o tempo todo. Desde o momento que você entrou até a hora que você for para casa, precisa usar a máscara, que será retirada apenas para você comer alguma coisa ou beber água. Só. Durante as aulas precisa ficar de máscara. E se você tiver mais de uma máscara, leve dentro de um saquinho plástico, de um saco de tecido, dentro da sua bolsa, para você trocar se for necessário. Se acontecer de sujar ou alguma eventualidade, leve uma máscara de reserva se você tiver. Se você não tiver, tiver apenas uma, então você vá com essa tomando os cuidados para não sujá-la. Ok, turminha? Então já pronte sua bolsa de acordo com o horário. Coloque seus materiais que em breve nós nos veremos. Eu estou te esperando lá, tá certo? Olha só, minha gente, na última aula que vocês tiveram de matemática, vocês estudaram sobre medidas de tempo. E hoje nós conversaremos um pouco mais sobre este assunto, porque ele tem vários detalhes e nós estudaremos hoje. Abra seu livro de matemática na página 164. 164, 164. 164. Vamos abrir o livro. Tem um texto para nós lermos aqui, tem algumas coisas para nós lermos. E a partir daqui nós explicaremos, tá certo? Vou explicar para vocês mais detalhes sobre esse assunto de medidas de tempo. Vamos começar a leitura? Medidas. Leia. Você deve beber pelo menos 3 litros de água ao dia. Você costuma beber bastante água? Você sabe a quantidade de água que você bebe? É importante que todos nós bebamos água diariamente. Não é para tomar um copo de manhã e depois só um de noite, não. Precisa beber mais água.
Nós já chegamos no período mais quente do ano, que é a estação do verão. Embora, de acordo com o calendário, está dizendo que estamos na primavera, só que nós moramos num ambiente muito quente, numa região aqui do Brasil que é muito quente, então a gente já diz que é verão. Por isso precisamos beber mais água, pois nós transpiramos, a gente começa a suar mais e perdemos essa água. E essa água a gente precisa repor, tá certo? Uau, fiquei 10 centímetros mais alta. Quem diz isso geralmente são as pessoas que costumam usar salto alto, especialmente mulheres que usam salto alto, que esse salto as deixa mais altas. O centro fica a 15 quilômetros seguindo em frente. Você já deve ter escutado uma expressão falando que faltam tantos quilômetros para chegar em determinada cidade. Ou então nas placas de trânsito que estão informando qual é a distância daquele ponto de onde você está até o seu destino. Acho que está fazendo uns 30 graus hoje. Você sabe a temperatura que está hoje? Geralmente nos celulares a gente utiliza alguns aplicativos que mostram exatamente qual é a temperatura que está naquele local que você se encontra. Legal, fiz 20 voltas em apenas 10 minutos e 30 segundos. Meu Deus, estou 20 minutos atrasada. Você já deve ter escutado muitos adultos dizendo isso, ou até vocês mesmos dizendo que estavam atrasados, que precisavam chegar a algum local, pois a hora já tinha passado. E esse texto aqui informa sobre várias unidades de medida. Vocês já estudaram medidas de capacidade, que nós sabemos quantos litros tem em determinados recipientes. Vocês estudaram também sobre medidas de comprimento, onde nós utilizamos alguns instrumentos para saber o tamanho das coisas, como, por exemplo, a fita métrica. A fita métrica, ela mostra exatamente o tamanho de tecidos, das medidas do nosso corpo, e nós conseguimos sim fazer roupas ao tirar as medidas e aquela roupa vai dar direitinho no seu corpo. E vocês também estudaram medidas de massa, onde nós sabemos o peso das coisas, a massa das coisas, quantos quilos tem ou quantos gramas. Tudo isso já foi passado e todas essas aqui são medidas. Avancem a página, agora passem para a página 165 e vamos ler um pouco mais. Em nossas atividades diárias, usamos várias formas para medir o tempo. Massa, que é o peso, temperatura e tamanho, ou chamado de comprimento. Aqui abaixo tem a foto de 4 instrumentos que são utilizados para medir alguma coisa. É o relógio que mede o tempo. O relógio, ele é utilizado para medir o tempo. Tem outras unidades de medida também, mas hoje nós vamos falar especialmente sobre o relógio, ok? Vamos ter mais detalhes sobre as horas. E o relógio é um instrumento que é utilizado para medir as horas, minutos e segundos, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. É o termômetro que mede a temperatura. Tanto a temperatura do ambiente como a temperatura corporal. E é assim que nós sabemos quando nós estamos com febre ou quando estamos com a temperatura do nosso corpo normal. É a balança que mede a massa. A balança mede a massa, ou seja, o peso corporal. E para saber o nosso peso, o peso do nosso corpo, nós subimos na balança. Tem muita gente que não gosta de subir muito na balança não, porque sabe que o ponteiro vai começar a girar, vai começar a andar, os números vão começar a subir, fica todo mundo com medo de balança, com medo de aumentar o peso, mas é só controlar a comida. Mas aí para você saber o peso, você sobe na balança. Existem diversos tipos de balança. Tem aquelas balanças que nós encontramos nas farmácias, onde mostram os números digitais que vai informar qual é o seu peso. Em algum momento, quando você for à farmácia, observe a balança que tem lá. Você precisa retirar do seu corpo sacolas,
bolsas, coisas pesadas que vão interferir quando você subir na balança, para saber o seu peso. Tem aquelas balanças que são utilizadas para saber o peso dos alimentos e também as outras balanças que são utilizadas para saber o peso dos animais, que é uma outra medida. A fita métrica que mede o comprimento, como eu mostrei a vocês. A nossa fita métrica, ela é utilizada para saber o tamanho de tecidos, ou então o tamanho do seu ombro, o tamanho da manga da roupa que você vai colocar, o tamanho da blusa, o tamanho da calça. Este aqui é um dos instrumentos que são utilizados para medir o comprimento ou o tamanho das coisas. Existe o metro articulado também. E é muito comum vocês, alunos, utilizarem a régua como uma unidade de medida. Vocês vão saber o tamanho do lápis, do livro, da banca e outros objetos menores através da régua. Nós sabemos os centímetros e também o metro ou o tamanho das coisas. Entendido? Estes são alguns instrumentos utilizados para saber a medida de diversas coisas: tempo, temperatura, massa e comprimento. Ok? Aqui só não está informando sobre o litro, mas vocês já sabem que é a unidade de medida para saber a capacidade de determinados recipientes. Na página 166, tem um pequeno texto para nós lermos que se chama Medidas de Tempo. Ora, leia o poema. E o título deste poema é Que Horas São? Que foi escrito por Nilson José Machado. Então, vamos aprender a dizer que horas são. E o ponteiro que falta? Quando o ponteiro pequeno para um número aponta, ele indica a hora exata. Não precisa fazer conta. Esse poema foi escrito no ano de 2003, alguns anos atrás. Vocês nem tinham nascido. Mas muito bem, minha gente, as medidas de tempo, como vocês já sabem, tem alguns instrumentos que nós utilizamos para medi-lo, para nos indicar a hora de determinados compromissos, o horário em que nós levantamos, qual é o horário que você assiste às aulas, o horário de dormir, o horário das programações da TV, o horário da manhã, da tarde e da noite. Nós sabemos através do nosso relógio. Olha, viram como o nosso relógio andou? Ele estava com esse ponteiro aqui embaixo, mas ele já andou alguns minutos. E o ponteiro, eles não param de girar, a não ser que a pilha acabe. Mas as horas continuam passando e o relógio continua girando. Continuando a leitura. Relógio é o instrumento que utilizamos para medir o tempo. Se eu perguntar para você o que é um relógio, um relógio é o quê? É um instrumento utilizado para medir o tempo. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, há muitos e muitos anos, o homem utilizava o sol e também a ampulheta como forma de medir o tempo. Isso nós vimos na aula de história, vocês lembram? Que nós falamos sobre contagem do tempo. Existiram há muitos anos atrás, e tem alguns museus, onde as pessoas utilizavam o sol e guiavam através do sol para saber as horas. Era o chamado relógio solar. Um outro instrumento também utilizado era a ampulheta, onde essa areia começava a cair, durava aproximadamente 1 hora, e assim que ela terminava de cair, a pessoa tinha que ir lá, virava a ampulheta e ela começava a contar novamente. Também teve um instrumento chamado de clepsidra, lembram que nós falamos na aula de história? Esse relógio era um relógio de água, muito antigo, também utilizado para medir as horas. E tiveram outros relógios também. Esses dois exemplos que eu citei agora são de relógios antigos, a ampulheta e a clepsidra. Na página 167, virem a folha. Nos dias atuais existem grande variedade de relógios, de ponteiros, digitais, com alarme, com números, sem números.
de pulso, de parede, entre outros. Então, existem relógios de tudo que é tipo, de tudo que é cor, de tudo que é tamanho. Este relógio que eu mostrei a vocês, olha, ele já andou novamente, o tempo não para. Esse relógio daqui, observem que ele tem os números de 1 até o 12, certo? E quando nós aproximamos, tem esses tracinhos aqui. O relógio ele é utilizado para medir as horas, os minutos e os segundos. Um relógio normal de ponteiro, ele tem 3 ponteiros e cada ponteiro tem sua função e nós vamos ver já já. Continuando a leitura. O relógio possui 3 ponteiros, como eu falei agora. O ponteiro menor marca as horas. Uma hora tem 60 minutos. O ponteiro maior marca os minutos. Um minuto tem 60 segundos e o terceiro ponteiro marca os segundos. Observe a legenda. Ponteiro dos minutos, ponteiro das horas e ponteiro dos segundos. Aqui, neste relógio, é bem parecido com o relógio que tem aí no livro de vocês, onde tem essa foto. Esse ponteiro daqui é o ponteiro menor. O menor vai marcar sempre a hora. Qual é a hora que esse ponteiro está marcando? Ele está apontando para 6. Isso está indicando que é 6 horas. Só que tem um detalhe. Aqui é o ponteiro dos minutos, certo? Quantos minutos tem? Se você olhar para cá, você vai ver o número 10. Só que aqui não são 10 minutos. Se nós formos contar aqui, vai contar de 1, 2, 3, 4. Aqui chega no 5. Vamos contar de 5 em 5, que vai facilitar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Isso significa que são 50 minutos. Mas de que hora? Ainda são 5 e 50. Pois quando esse ponteiro chegar aqui, vai indicar 6 horas. Ainda não são 6 horas de acordo com esse relógio, tá certo? Ainda não são 6 horas. Vai chegar a 6 horas assim que o ponteiro estiver apontando para o número 12. Que isso aqui vai indicar uma hora exata, certo? Vai indicar uma hora exata. Já esse ponteiro aqui que não para, é o mais rápido que tem, é o ponteiro dos segundos. Durante uma volta completa que esse ponteiro der, são 60 segundos, ou seja, 1 minuto. A cada volta completa, mais 1 minuto. Veja, ele já começou a contar. Assim que ele terminar a volta, passou-se mais 1 minuto. Terminou outra volta, mais 1 minuto. Terminou outra, mais 1 minuto, até ele voltar para o número de onde ele tinha parado. Entenderam? Eu vou desconectar aqui a pilha dele, pois eu quero mostrar as horas para vocês com maiores detalhes, sem os ponteiros do segundo estarem girando. Ó, parei o relógio, ele parou de contar porque eu tirei a pilha dele, certo? Vou marcar aqui 1 hora para vocês, uma determinada hora. Agora, o ponteiro está no 12 e o menor está no 6. O maior no 12 e o menor do 6. Isso aqui indica que são 6 horas. É uma hora exata, certo? Não tem nenhum minuto assim contando de 1, 2, 3, não. É 0. Neste caso, 6 horas. Se esse ponteiro aqui do 6 passar para cá e continuar no 12, vai marcar que horas? Vamos ver agora. Avancei. Agora são 7 horas em ponto. É o que nós costumamos dizer. São 7 horas em ponto. Vamos avançar mais um pouco. E agora, 8 horas. Sempre que o ponteiro estiver no 12, o maior, tá certo? Precisa ser o maior. Quando o maior estiver no 12 e o menor indicar qualquer um desses números, significa que é uma hora exata. Se esse ponteiro daqui estiver no 1, 1 hora. Se estiver no 2, 2 horas. Se estiver no 3, 3 horas.
4, 4 horas. 5 horas, 6 horas, 7 horas. Agora, 8 horas. E vamos avançá-lo. E agora? 9 horas. O ponteiro sempre no 12 e o pequeno em qualquer um desses números está indicando uma hora exata, entenderam? Assim como ele der uma volta completa, mais uma volta, ele vai passar para 10 horas, 11 horas e 12 horas. Tem um pequeno detalhe no livro de vocês que está indicando assim, aqui no finzinho da página diz assim, AM de 1 a 12 horas. Esse AM eu expliquei em outra aula. Significa antes do meio-dia. Começa a contar de 0 horas, ou seja, de meia-noite, até o meio-dia. É AM. E este aqui, PM, não é policial militar não, tá? PM quer dizer pós-meio-dia, depois do meio-dia, das 13 até as 24 horas, ou seja, 0 hora. Se você, por exemplo, observar essa hora que está mostrando aí, tem aí 02, 2.00 AM. Você sabe que hora é essa? São 2 horas, mas 2 horas de quê? 2 horas da manhã, da madrugada ou de 2 horas da tarde? O que é que você acha? São 2 horas de madrugada, porque é antes do meio-dia. Mas e se eu colocar o mesmo minuto? Ou seja, a mesma hora. 02, 2.00 PM. Significa que é pós-meio-dia. Se é pós-meio-dia, são 2 horas da tarde. Até agora todos conseguiram compreender sobre as horas. Eu gostaria de falar agora um pouco sobre os minutos. Vocês já sabem as horas exatas. Essa daqui está indicando 9 horas, certo? São 9 horas em ponto. Até aqui tudo bem? Quando vocês observarem o relógio de ponteiro, que estiver assim, o maior no 12 e o menor nos outros números, está indicando uma hora o quê? Uma hora exata, isso mesmo. E agora, que horas são? 10 horas, isso mesmo. E agora, 11 horas. E agora, são 12 horas, isso mesmo. Dependendo se for de dia ou de noite, isso vai variar, tá certo? Vocês já sabem, então, as horas exatas. Isso são horas exatas. Se eu colocar em qualquer número aqui, vai ser sempre no 12, e eu indicar qualquer um desses números, vocês já sabem que são horas exatas. Só que o ponteiro dos minutos, assim como o das horas, ele não para de girar, ele continua girando. Agora vamos supor que está de dia, certo? Vocês estudam durante o dia, vocês não estudam à noite, ou manhã ou tarde. Vamos dizer que é meio-dia, é o horário do almoço. Passou-se alguns minutos e o ponteiro dos minutos começa a girar. Ele começa a girar e vai marcar os minutos. Agora são 12 horas e 5 minutos. Cada tracinho desse indica 1 minuto. Se ele estivesse só aqui no primeiro tracinho, eu vou voltar aqui para vocês verem. Vou voltar aqui bem direitinho. Assim. Se ele estivesse apontando aqui para esse primeiro tracinho, é 12 e 1. 12 horas e 1 minuto. E ele vai continuar avançando. Quando o ponteiro dos segundos der uma volta completa, o ponteiro do minuto vai andar uma casinha, como se estivesse andando de casa em casa, certo? Aí vem 12 e 1, 12 e 2, 12 e 3, 12 e 4 e agora 12 e 5. Quando este ponteiro daqui, o grande, certo? O maior, estiver apontando para o 1, significa que ele passou
5 minutos e vai contar de 5 em 5 até chegar no número 12 novamente e vai marcar uma nova hora exata. Até aqui está ficando claro? Estão conseguindo compreender sobre as horas? Nós vamos estudar mais sobre as horas, não vai ficar só nesse assunto não. Teremos também calendário, falando sobre os dias da semana e os meses do ano com outros detalhes e vamos continuar estudando um pouco mais sobre as horas. Passou-se mais alguns minutos e o ponteiro começou a girar. Agora que ele está apontando para cá, isso indica que são 12 horas e 10 minutos. Lembram que cada um equivale a 1 minuto? Vai contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e aqui em cima é 60 e vai voltar para o zero. Agora são 12 horas e... Assim, vou girar aqui bem direitinho. Aqui. 12 horas e 15 minutos. Ó, 5, 10, 15. Se você tiver dúvida, conta de 5 em 5, tá? 5, 10, 15... 20, agora são 12 horas e 20 minutos. Vai passar mais 5 minutos e agora 12 horas e 25 minutos. E agora 12 horas e 30 minutos, também chamado de 12 e meia, porque isso aqui indica meia hora. Daqui para cá, meia hora e daqui para cá mais meia hora. Meia hora mais meia hora, 1 hora completa. Entenderam? Avançando mais. 12 horas e 35 minutos, 12 horas e 40 minutos, 12 horas e 45 minutos, 12 horas e 50 minutos, 12 horas e 55 minutos e agora 1 hora. Agora são 1 hora da tarde, que é o horário que vocês, alunos do segundo ano da tarde, estudam. 1 hora. Mas, como eu expliquei, o relógio não para de girar, ele continua girando. Agora vem 1 hora e 5 minutos, 1 hora e 10 minutos, 1 e 15, 1 e 20, 1 e 25. Percebam que esse ponteiro também ele vai andando, não só o ponteiro dos minutos anda. Ele daqui vai andando também porque ele vai indicar a próxima hora, que é 2 horas. Vão observando que ele também vai girando. 1 hora e meia, ou seja, 1h30 da tarde. Vamos dizer que nós estamos de tarde ainda. 1 hora e 35 minutos, 1 hora e 40 minutos, 1 hora e 45 minutos. Olha o ponteiro andando também, o ponteiro que está apontando para o 2. 1 hora e 50 minutos, 1 hora e 55 minutos, 2 horas da tarde. Viram só como é fácil de saber as horas? É só vocês observarem o ponteiro dos minutos. E agora está indicando que hora? São 2 horas. Essa é chamada de hora exata. Muito bem. Essa atividade aqui que nós falamos agora foi a nossa tarefa de classe de hoje, a nossa tarefa oral. Entenderam? Para a atividade de casa, vocês responderão a página 168, onde vocês vão precisar fazer algumas continhas de multiplicação para responder esse primeiro quesito. No segundo, vocês farão conta de adição, as contas de mais, e no terceiro quesito, a continha de menos, que é a subtração, certo? Quaisquer dúvidas, entrem em contato e na próxima terça-feira, dia 17 de novembro, nós vamos corrigir essa tarefa na nossa sala de aula. Você leve seu livro que nós vamos fazer a correção. Eu estou esperando por você. Tudo bem, minha gente? Eu vou ficando por aqui, vou me despedir de vocês e eu te espero na próxima aula. Tudo bem, segundo ano? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus
e até a próxima aula. Tchau, gente, até mais.